Vai lá, fica na mira dele, só pra... Tem que apertar para começar, tá? Eu posso segurar? Eu até prefiro com o microfone. Faço a... Pessoal, boa tarde, meu nome é Matheus Dutra, sou aluno aqui do mestrado. Eu vou falar com vocês da análise econômica do direito. Pode começar, vamos lá, não se assustem. A análise econômica do direito faz parte da vida de vocês. Veja só, a gente vai começar a tratar aqui de alguns tópicos que certamente vocês já passaram por ele. Antes, vamos falar do histórico da análise econômica. A gente começa a tratar primeiro de Adam Smith, quando ele falava da política econômica e ele começou a tratar do impacto do direito no mercado. Segundo ponto, Escola de Chicago. Foi a escola norte-americana da análise econômica do direito. Então a gente tinha a ideia de Adam Smith, quando ele falava da influência do direito no mercado, e o realismo jurídico da escola norte-americana, em especial Chicago, falando do impacto. Essa é a fase embrionária da análise econômica do direito. Mas o que é a análise econômica do direito? Espera aí, vamos falar aqui. Primeiro grande expoente que a gente tem que conhecer, esse cara, Ronald Coase. Ele escreveu esse livro, Afirma. Tem tradução em português para quem quiser ler. Esse aqui é o cara mais importante da análise econômica. Ele foi Nobel de Economia em 91. Segundo grande nome da análise econômica, Richard Posner, juiz da Corte Norte-Americana. Outro formado em Direito, com uma base da economia que trata do tema. Inevitável a gente falar de análise econômica e não tratar dele. E o próximo que a gente vai tratar aqui também, Guido Calabrese. Guido Calabrese, outro juiz norte-americano, que também trata da Corte, também é juiz da Corte Norte-Americana e também trata da análise econômica. Ele tem um livro muito interessante, chama Como os Juízes Julgam. Professor da Universidade de Yale, inclusive a formação dele também foi lá. Vejam só, a análise econômica tem o berço norte-americano. Tá? Muito importante, mas o que é análise econômica? Pessoal, análise econômica é utilizar o ferramental da economia, todo mundo sabe, o curso de economia, aplicado ao ordenamento jurídico. Para quê? Para a gente entender e prever as consequências fáticas do ordenamento jurídico. Essa previsão, pessoal, é a ideia. É utilizar o ferramental para a gente prever o que vai acontecer. O que é ferramental? Teoria e conceito. Ferramental é teoria e conceito aplicado em quê? Em diversas áreas. Direito do trabalho, direito contratual, direito penal, a gente vai ver aqui, o direito penal também bebe dessa fonte. Primeiro a teoria, ou melhor, primeiro conceito, risco moral no contrato de trabalho. Quando você vai procurar trabalho, você se arruma, você se prepara, você vai todo arrumado, você toma um banhozinho melhor, mas arrumado, vai para a entrevista de emprego. Uma vez contratado, você muda de comportamento. Isso é o risco moral. Mudança de comportamento em razão de uma nova situação fática ou jurídica. Qual que é a mudança de situação aqui? Ele foi contratado. Ele era desempregado. No momento que ele foi contratado, com o tempo, ele passa a ser um profissional mais omisso, mais não cuidadoso com sua conduta na empresa. E aqui está muito claro o que acontece. E acreditem, isso acontece demais no ambiente de trabalho. Segundo ponto, eu tenho certeza que todo mundo aqui faz. Se você está com um veículo sem seguro, se puder, você vai até envelopar ele com plástico bolha. Olha lá, um exemplo. Agora, qual que é a mudança da relação jurídica, a situação fática que muda? Sem seguro, você é cuidadoso. Quando você faz o seguro, você muda de postura. Aí você para seu carro em qualquer lugar. Aí corre risco de acontecer isso. O mar levar seu carro. Você para realmente sem se preocupar, porque você tem seguro. E isso, acreditem, por que é importante para a análise econômica? Porque influencia no preço que todos nós pagamos. A análise econômica faz essa verificação. Olha, os irresponsáveis vão influenciar no valor daqueles que são responsáveis. Continuando, outro conceito da análise econômica. Herd behavior, efeito horda, efeito manada. O que acontece isso? Quando um grupo de pessoas começa a tomar uma conduta, você, sem entender, vai atrás e também faz igual. Por que isso é importante? Mercado financeiro. Você tem os especialistas que começam a tratar de uma situação e especular. Aí a gente tem a chamada bolha especulativa.
Você não entende nada de finança, mas você tem ações. Você vai lá e vende, porque o especialista vendeu e aquele grupo vendeu. Olha só o efeito manada. E assim todo mundo começa a fazer. Começa a fazer. A especulação da retirada da poupança foi isso também. Próximo conceito da análise econômica, hold-up. Isso é muito interessante. É quando, em razão de uma determinada circunstância real, você passa a ter uma relação muito vantajosa no contrato. The Sopranos, esse ator, quando esse seriado estourou, ele identificou que ele era a peça-chave do seriado. O que ele falou? Virou para a HBO e falou, olha, ou me paga o dobro ou eu saio. A HBO falou, beleza, eu prefiro te pagar mais do que tomar um prejuízo do fim da série. Outro ponto trazido pela análise econômica do direito, externalidade. É quando a conduta de um indivíduo interfere na esfera jurídica de outro. Quem aqui for vizinho do Ronaldinho Gaúcho e ele continuar fazendo festas, vai ter o valor do imóvel reduzido. Acreditem, aconteceu aqui. Isso é uma externalidade. Próximo, teoria dos jogos. Teoria dos jogos todo mundo aqui já viu. Pode até não ter ouvido falar desse nome, mas ela é muito comum. Por meio de análise matemática, você consegue prever qual vai ser o próximo passo da pessoa. E isso foi aplicado numa operação que todo mundo conhece. Certamente aqui alguém já ouviu falar da Operação Lava Jato. As delações premiadas feitas na Operação Lava Jato é puramente teoria dos jogos. Puramente da Escola de Chicago. Eles incentivam as delações de modo que quem não delatar vai ser prejudicado. E quem não delatar primeiro vai ser mais ainda prejudicado. É o que a gente chama do dilema do prisioneiro. Faça essa pesquisa depois, você fornece circunstâncias àquele indivíduo de que ele tem que não só delatar, mas delate primeiro, porque você vai ser beneficiado. Não fique na dúvida em delatar. Você vai ser beneficiado por isso. Tá? É muito claro isso, para vocês verem como que a análise econômica também é aplicada no direito penal. Por fim, o ativismo jurídico. Ativismo jurídico, quando o judiciário começa a dar algumas decisões em que ele interfere na atividade legiferante, ou seja, ele está dando uma de poder legislativo, a análise econômica não consegue prever essas circunstâncias. Então, elas são prejudiciais para o mercado. A análise econômica trata disso. Acabando, eu faço um convite. Quem quiser falar disso, me procure aqui ou na Universidade de Chicago. Pessoal, todo verão tem um curso lá, de 10 a 21 de julho. O curso é livre para graduandos ou já graduados, e é lá pessoalmente, e a gente vai ter a oportunidade de encontrar lá o Richard Posner. Quem quiser, obrigado, e eu estou à disposição. Aperta aqui. Tem que apertar, né?